Bom dia, eu sou a Raquel Dardeira. Estou aqui para te conversar sobre pintura, sobre como pintar peças de gesso e de MDF que vendem todos os dias. Algumas pessoas não acreditam, mas é possível e é verdade. A gente vende e eu conheço outras pessoas também que vendem. Então, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre restauração. No momento que a gente começa a pintar, as pessoas todas pensam que a gente pode arrumar todas as peças que elas têm em casa, que não estão muito boas, e a gente pode mesmo, só que dá um trabalho extra, porque a restauração é muito delicada. Então a gente tem que manter a peça o mais original possível e depois a gente tem que arrumar todas as partes que estão estragadas e depois a gente vai ajustando e vai acertando a peça, certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a minha santa linda. Essa peça aqui é uma restauração. Ela é Nossa Senhora do Caravaggio. Ela estava bem machucadinha, com vários pedacinhos que tinham sido tirados. E a gente arrumou ela e eu deixei para finalizar aqui com vocês. Bom dia! Ontem não teve live, eu estava ausente, não sei se vocês notaram, sentiram a nossa falta, mas é que a gente fizemos ontem a nossa aula inaugural com as nossas alunas novas do curso online e como vocês sabem, essa é a nossa segunda turma e a gente está começando esse novo empreendimento, então nós estamos aprendendo muito também. Eu quero agradecer a todas que fazem parte da nossa... Bom dia! Fazem parte do nosso grupo. Nós ainda estamos aprendendo também a entrar nas salas para conversar e todas vamos aprender a sair desse curso mais espertas, digamos. Então, nessa Lete, a gente vai aprendendo a utilizar as coisas. Ah, sim, foi muito bom, sim, Valéria. E o mais bacana é que nós estamos conhecendo pessoas diferentes. Ontem eu conheci uma aluna de São Miguel das Missões e a gente aprendeu já um monte de coisa com ela também. Nós vamos fazer um grupo do Facebook para as alunas do curso, onde a gente vai conversar muito sobre o nosso trabalho. E bom dia, Cristina. E eu acho que esse grupo vai ser muito interessante. Nós vamos trocar informações de fornecedores, de material, do que uma faz, do que a outra faz, das dúvidas que pode ser a dúvida de uma, pode ser a dúvida de outra. E nesse grupo já vão estar participando as duas turmas. Então vai ser um intercâmbio muito bom, muito bonito. E eu estou muito feliz, eu acho que vocês vão gostar muito. Em breve nós já vamos dando as informações. Achei falta de vocês ontem, porque a gente está acostumada à nossa live, a gente se diverte muito quando é live ao vivo. A Leti também não estava ontem, estava viajando. Vai ser bom, né? Nossa, gente, vocês não têm ideia como vai ser bom. Pessoas de todos os lugares do Brasil, bem diferentes uma da outra, e a gente vai conhecendo a realidade de cada uma, de como trabalham, do que mais vendem. Cada região tem o seu ponto específico. Bom dia, Neiva, querida. A Neiva ontem não entrou na nossa live, na nossa aula inaugural, mas a aula vai ficar gravada e depois nós vamos fazer outros encontros.
vai ser bem interessante. Então, voltando ao assunto da restauração, a restauração é uma coisa bem delicada. Essa santa aqui é Nossa Senhora do Caravaggio, ela estava bem estragadinha e trouxeram aqui para nós dar uma repaginada nela. Então, a gente sempre fotografa a peça antes para a gente ver as cores originais. Então, a gente tenta aproximar o mais possível. Claro, nunca vai ficar igual a original, mas dentro do possível a gente faz tudo. Então, eu passei massa corrida nas partes que precisava, que estava com lascadinhos. Tem que ir passando com o dedo e ajustando, deixa secar bem e lixa. Lixa, dá uma lixadinha geral nela, porque geralmente essas peças mais antigas, elas têm sujeira acumulada, poeira. Então, tudo isso a gente limpa antes de começar. Passa a massa, lixa toda de novo, passa de novo, até ficar bem perfeitinha. Ó, sair todas aquelas partes que estão feinhas. E depois a gente usa o primer, que é para dar uma impermeabilizada na peça, e depois já vai para a pintura. Como as cores a restauração é um nicho bem bom. Como a peça, se eu pegasse uma santa assim, a peça novinha, cru, seria mais fácil, muito mais fácil do que restaurar. E as pessoas que trazem esse trabalho para nós, elas têm que saber que vai custar mais caro, porque dá muito trabalho e a gente perde muito tempo só trabalhando naquela peça. Então, quando vocês forem fazer o preço das peças que vão ser restauradas, sempre calcule o seu tempo, tá? Então, eu passei as cores, misturei, porque eu não tinha uma cor que fosse parecida com as originais, então eu misturei as cores. Isso vai muito de olho, a gente vai treinando e depois a gente vai sabendo bem quais os tons que vão ficando parecidos. Depois eu envelheci com betume. Ontem a minha aluna, uma aluna de São Miguel, que estava aqui, ela veio nos conhecer, então a gente falou sobre o betume, elas que têm medo, todo mundo tem medo do betume. Mas o betume, eu acho que ele dá um acabamento diferenciado para a peça. Sim. Então, eu sempre uso o betume, eu acho que fica mais bonito, fica mais legal a peça. Então, às vezes, assim, quando você olha a pele, como é muito clara, e a gente passa o betume, ele fica um pouquinho escurecido. Eu vou fazer aqui com vocês, eu quero dar uma iluminada no rosto, deixa eu só erguer aqui um pouquinho. Eu quero dar uma iluminadinha nesse rosto, tá? Então, eu vou preparar um pouquinho aqui, eu vou misturar um pouquinho do areia com o cerâmica. Eu não gosto que as peças fiquem parecendo uma boneca, uma coisa assim, um manequim, alguma coisa sem vida. Então, eu vou misturar essas duas cores para fazer um tom de pele. Que eu gosto de fazer esse tom de pele, porque daí a gente faz o tom que a gente quer. Então, eu vou misturar essas duas cores e vou fazer um pelezinho, porque eu vou dar só uma retocadinha no rosto, para vocês verem que mesmo depois do betume, a gente pode trabalhar com as tintas PVA em cima, tá? Então, eu vou usar o meu pincelzinho. Deixa eu mostrar aqui. Ficou ruim porque a santa, ela é muito alta. Então, aqui eu fiz uma corzinha.
assim, um tom de pele médio. Botei no meu pincel seco e eu vou dar uma iluminadinha. Quase não aparece, mas assim, caso você tenha passado betume e a peça tenha ficado com alguma manchinha, com alguma coisinha assim, deixa eu ver se vocês enxergam. A gente suaviza isso com esse pincel e com a tinta seca, tá? Ontem eu já falei com uma aluna também, que ela trabalha bastante com isso, com restauração. Você tem que pensar que é como uma maquiagem. Ó, aqui no pescoço ela ficou um pouquinho escura. Então, eu vou trabalhando com esse pincel só pra dar uma uniformizada na pele. Tira bem o excesso. Tem que ser aos poucos, tá? É pra dar uma sensação... não que seja assim, quanto mais natural ela ficar, melhor. Como a gente usa o pincel seco, ele seca rapidinho. Então, eu dei essa primeira camadinha aqui, ó. Só pra dar uma uniformizada na pele. Então, eu vou secar. E E assim, a roupa estando envelhecida e o rosto, a gente fazendo usando esse recurso, eu vou fazer aqui nas mãozinhas também. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. É só pra dar uma tonalidade de pele mesmo. Que às vezes a gente perde um pouco desse tom de pele com o betume. Às vezes, entre os dedos, entre aqui, pertinho do pescoço, fica uma marca mais escura. Então, ó, aqui a mãozinha. Deixa eu ver se vocês enxergam. Ó, tá vendo que tá escurinha? Eu vou ajustando aqui. Ó, ela ficou bem escurinha. Então, a gente usa esse recurso para suavizar o betume, quando ele fica muito escuro em algumas partes. Porque quando a gente passa e limpa, o betume que fica nos meios dos dedos e aqui no pescoço, às vezes ele sai para fora depois de novo. E daí, às vezes, não fica uma coisa muito natural. Agora, eu vou pegar uma tinta óleo pra tela, aquela que eu faço a maquiagem. Vou limpar aqui o meu pincel, o mesmo que eu fiz a pele, e vou encostar só uma pontinha aqui no meu tom avermelhado. E eu vou, bem de leve, vou dando uma coloridinha aqui no rosto.
ela é uma santa, então a gente tem que sempre usar colorir ela com moderação. É só para dar um toquezinho de vida na peça, ó. Dá pra ver? Ó, dá pra dar um toquezinho no nariz, no queixo. É só pra dar uma vida na peça. E na mão também. É um toquezinho de sangue, assim, como se tivesse viva mesmo. Porque daí o rosto não vai ficar com um tom único. Ó. Ele dá a impressão de estar vivo, assim, de não ser uma coisa pintada, meia mortinha. Então agora eu vou fazer a volta aqui. Hoje vai ser... é mais difícil de mostrar. Eu vou fazer o olho dela. Ontem nós estávamos falando sobre isso também. Cada pincel é específico para um tipo de trabalho. Eu uso os pincéis, os filetes eu uso da Condor e eu uso também da Ceramic. Hoje eu vou usar esse aqui, da Condor. Ele é o 2 zeros. A diferença do 2 e do 3 zeros é que o 2 zeros ele é um pouquinho mais longo. E o 3 zeros ele é um pouquinho, o pelinho mais curto. Então, para fazer o olho e para fazer os cílios, eu uso um pouquinho mais comprido. A gente tem que seguir a peça já nos dias, como é que é o olhinho. O olho dessa aqui é bem pequenininho. Então, eu vou passar o palha aqui dentro, só dentro do buraquinho que é o olho. Por causa do betume, às vezes ele demora um pouquinho para pegar, mas é só insistir que pega. Tá? Vou secar. Essa peça aqui é muito bonita. A roupa dela é linda, adorei fazer. Opa, me desculpem quando eu saio do... É que eu já não enxergo muito bem. Então, eu vou passar mais uma mão aqui. Tá? Acho que dá pra ver bem ali. Quando o olho é bem pequenininho, assim, eu vou fazer ele de uma cor só. Vou fazer o olho escuro, preto, porque ele aparece muito pouco. Então, se eu colocar mais cores, vai ficar estranho, porque é muito pequenininho o espaço para usar mais cores. Então, agora eu já vou entrar com o preto. Os pincéis filetes a gente tem que estar sempre trocando. Esse aqui meu já não tá assim, no Brastemp. Então, cuidar assim pros cantos ficarem bem arredondados.
tudo dentro daquele espacinho. Como ela tá olhando para baixo, então o olho é bem pequenininho, então eu só vou fazer... Deixa eu virar aqui. E sempre cuidar para os dois lados ficarem simétricos. Eu quero dizer que tem que ficar a mesma quantidade de branco para os dois lados aparecendo. Senão ela vai ficar com um aspecto de olhinho torto, estrábico ou até artificial. E para fazer os cílios, agora eu vou fazer o contorno. E já vou puxando os cíliozinhos. Bem de levezinho. Isso já vai dar expressão pro olhar também. Então, ó, começa da pontinha. Vem até o fim. E vai puxando. Os cílios não podem ser grossos. O traço tem que ser fininho e tem que ser... ter movimento. Eu já falei sobre isso com vocês. Quando eu falo movimento, é assim, ó. Quando a gente vai fazer o traço, sai já fazendo os cílios. Mas você não termina o traço dos cílios assim. Puxa e termina, puxa e termina. Puxa e deixa a mão solta e os cílios vai ficando volteadinho assim, bem natural. Tá? Então, agora eu vou fazer uma sobrancelha. Eu não vou fazer preta. Eu vou usar um marrom escuro. E também delicada, né? Deixa eu molhar aqui meu pincel. Sempre a gente usa essa parte do rosto aqui, onde já tem uma saliência, é onde a gente vai fazer a sobrancelha. Tá? Bem delicadinha para não parecer uma sobrancelha daquelas permanentes. Tá? Então, agora eu vou dar mais uma reforçadinha na maquiagem. Com o dedo agora. Se quiser fazer uma boquinha ali, dá, mas também com moderação, né? Nada de cores fortes pra boca. Se usar, preferência um tom de pele ou um tom rosado, assim, antigo. Vamos ver como é que fica aqui. Quase não aparece, tá? É só pra dar um toquezinho ali na boquinha dela. Então, essa parte está pronta do rosto. Olha como ela fica com aspecto natural. E agora eu vou fazer um brilho na roupa com a pátina cera dourada. Eu vou usar outro pincel seco, cerdas duras.
Então, a gente só dá uma sujadinha no pincel. E daí eu vou dar um brilho aqui nessas partes. Que tem esses detalhes da roupa. Ó. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Essas partes aqui, para aparecer mais, a gente sempre faz assim no sentido contrário. Em vez de fazer assim, a gente faz assim. Ela parece outra santa, assim, do estado que ela tava. Ela tava bem estragadinha, acho que é uma peça mais antiga. E agora ela vai ficar pronta para mais alguns bons anos. Eu não vou carregar muito no dourado, a peça original não tinha. Mas eu vou dar um brilhozinho aqui nela. Só pra dar uma... Tá? Fica bem bonita. E eu vou dar também um brilho só aqui nessa parte de baixo aqui do vestido dela. Deixa eu ver aqui. É bem pouquinho, só pra dar um toquezinho especial. Tá? Então, era isso. Todo mundo tem uma certa dificuldade em fazer o rostinho. Eu ainda vou fazer uma luzinha ali no olho, que deixa a sensação que ela está olhando mesmo por nós. Então, hoje era isso. Essa parte do rosto e da pátina, dos betumes. Vão testando, não deixem de testar. Mesmo depois que você já usou o betume, você pode ainda trabalhar com a tinta. Com esse pincel, a tinta mais seca, assim, você vai espalhando e vai definindo melhor o tom de pele ou o tom de roupa, tudo que você quiser. Certo? Muito obrigada pela presença, meninas. Hoje à noite não temos esse encontro, amanhã teremos.
Amanhã à noite nós teremos, vamos preparar alguma coisa especial e eu aguardo vocês. Certo? Tenham um bom dia e quando forem restaurar uma peça, tentem deixar ela o mais natural possível, cuidado com as cores, cuidado com o betume e principalmente não usem cores fortes na boca e tentem fazer o olho bem delicadinho. Certo? Bom dia para todas, obrigado pela presença.